Eu não poderia deixar de, no dia de hoje, falar aqui da tribuna um pouco da capital de todos os gaúchos, que é a nossa querida Porto Alegre, que completa, nessa segunda-feira, 240 anos. No dia 26 de março de 72, nascia São Francisco do Porto dos Casais, logo depois alterada para Nossa Senhora da Madre de Deus de Porto Alegre. Senhor presidente, no início da década de 1820, véspera da independência do Brasil, ela ganha o status de cidade e desponta para o cenário nacional como uma das mais importantes. Já como Porto Alegre, começa a receber imigrantes de todo o mundo, portugueses, alemães, italianos, espanhóis, africanos, poloneses, judeus, libaneses, enfim, de todas as partes do mundo. A capital dos Pampa é um mosaico de faces originais, étnicas, religiosas. Hoje possui 1,5 milhão de habitantes. Uma cidade cosmopolita e multicultural, onde a troca de experiência contribui, senhor presidente, para o fortalecimento do reconhecimento político das diferenças. Porto Alegre sempre foi assim, uma cidade de espírito democrático, temos lá a esquina democrática, onde seus habitantes constroem a sua história e fazem os grandes debates políticos. Porto Alegre, do Pôr do Sol, do Guaíba, da usina do gasômetro, do Brick da Redenção, dos amigos do Grenal, do Cruzeiro, do São José, da Feira Livre do Mercado Público, Porto Alegre do poeta Mário Quintana. Quintana, e me lembro, olha o mapa da cidade como quem examinasse a anatomia de um corpo, e nem que fosse o meu corpo. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita, palavras de Mário Quintana, nas ruas que não andei, e há uma rua encantada, que nem em olhos sonhei, quando eu for um dia desses, poeira ou folha levada, o vento da madrugada, serei um pouco de nada, invisível, delicioso, que faz com que o teu ar pareça mais um olhar suave, mistério, amoroso, cidade do meu andar, Porto Alegre, desde já tão longo andar e talvez seja do meu repouso, se dirigindo a Porto Alegre. Enfim, parabéns, Porto Alegre, de todos nós, de gaúchos, de brasileiros, de estrangeiros. Porto Alegre, eu confesso ao presidente que um jornal lá da capital me pediu, diga uma referência de Porto Alegre, e eu falei simplesmente do mercado público, que é perto do Cais do Porto. Por quê? Porque ali naquele mercado público você encontra de tudo e encontra a todos. Quem vem do interior, quem está na capital, quem vem conhecer Porto Alegre, e ao mesmo tempo ali, naquela capital, em frente ao mercado público, foi onde eu fiz os meus primeiros discursos ainda como sindicalista. E lembro eu aqui, ao lado de Brizola, por que não lembrar de Mário Covas, de Ulisses Guimarães, de Lula, de Olívio Dutra, e eu falava ali em nome do movimento sindical gaúcho, porque eu presidia a central sindical unitária naquele tempo, porque não havia divisão das centrais. Só tinha uma central, eu era o presidente. E estavam todos ali do movimento sindical, e eu falava nesses eventos em nome do movimento. Ao lado do Simon, tem como não lembrar o Simon. Enfim, tem uma grande lembrança, muito gostosa, da minha adolescência, vinculada ao mercado público, onde todos se encontram, como eu dizia, independente da classe social. Ali faz encontro os mais ricos, os mais pobres, os negros, os brancos, os índios, enfim, ali, para mim, Porto Alegre se encontra de forma universal. Vida longa a Porto Alegre, 240 anos. Mas, senhor presidente, eu queria também, hoje, senadora Vanessa Graciotin,
Um outro companheiro meu do PT foi indicado para falar em nome do nosso partido. Eu sei que fará de uma enorme competência. E eu vou falar agora aqui dos 90 anos do PCdoB, algo que escrevi, não falando só de onde surgiu, de onde veio, mas falando daquela forma que eu aprendi a conhecer o PCdoB. Registro aqui os 90 anos do PCdoB. Ouve-se o grito do nosso povo, dos mais longínquos rincões da nossa pátria. Os seus soluços, os seus gemidos e os seus clamores, com certeza ecoavam por todas as partes, por todos os ares, por todos os céus, vinham com as nuvens, com os ventos, no bico dos pássaros, o clamor da liberdade, da justiça e de uma política de igualdade. Vinham do bater das árvores nas florestas, das montanhas, dos rios e dos mares, dos desertos, dos arados parados, das mãos ásperas, da terra parindo um povo pisado, acorrentado, calado, ignorado, desprezado, vilipendiado na sua existência. Nos olhos arrancados em palmeiras, no gosto amargo das lágrimas dos guaranis, nas cascatas de sangue em canudos. Me lembro aqui de João Amazonas. Como eu tenho alguns anos, Vanessa Graciotin, eu tive a alegria de me encontrar diversas vezes com o João Amazonas, eu lá no Rio Grande, e como conversei também com o Prestes. Por inúmeras vezes, ambos no Rio Grande, eu tive a alegria, já que eu presidia a única central, era natural que quando eles fossem ao Rio Grande, solicitasse também uma conversa com aquele peão metalúrgico que presidia a central. Encontrei a ambos encantadores. Faço aqui uma homenagem a ambos. Ao lembrar deles, eu lembro de Zumbi, lembro de Sempete Araju, lembro de Tiradentes e tantos outros heróis anônimos que lutaram, pelharam, tombaram e morreram de forma natural, mas sempre com o mesmo ideal: liberdade, igualdade e justiça. Lima Barreto, o negro e sua pena inquieta, o romancista, que usou o que a vida lhe deu, louco, de solidariedade, de igualdade, de realidade, de sede de liberdade, de justiça, de humanidade e de igualdade. Os donos do poder não aceitavam que esse povo tivesse dignidade e que fosse feliz, que também tivesse um teto, um prato de comida, um trabalho que tenham o ar para respirar e para lembrar, como na memória de tantas caminhadas e tantas peleias, umas derrotadas e outras vitoriosas. Somos alvos do além-mar de outras terras da cobiça estrangeira. Lembro aqui Londres, Berlim, Paris, Nova York, Wall Street, Ford, Amazônia, Madeira, Mamoré, Siningás, Borracha. E o grito do nosso povo era gritado, era falado, era cantado no Pampa, no Sertão, no Cerrado e na Caatinga. O grito que vem do povo é sinal de revolução, vai até o coração, alcança a alma e navega nas veias, de acredita em algo melhor. Jorge Amado, senadora Vanessa, vou te dar uma parte depois que eu concluir essa parte. Jorge Amado, 1943, quando estava no exílio, por ser comunista, quando estava no exílio em Buenos Aires, escreveu Vida de Luiz Carlos Preste, o Cavalheiro da Esperança. Para uns, essa obra era ingênua, mas para o autor, a ingenuidade não representava o mar maior, e sim a verdade e o sonho da liberdade. Perigoso é o cinismo, que vem se transformando em hábito. Este livro nasceu, no meu entendimento, da obstinada crença no futuro desse grande homem que jamais vamos esquecer, Jorge Amado. Ele escreveu que a falta de patriotismo, de caráter, de moralidade administrativa, o desprezo ao povo, a crapulice política e literária atingia ao seu máximo. Com o máximo atingia o clamor popular, o seu grito de liberdade e o seu grito de revolta. E nesse mesmo momento, com uma resposta a tudo isso, ao desprezo e ao clamor, em 1922 é fundado no Rio de Janeiro o Partido Comunista do Brasil.
Minhas sinceras homenagens ao Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, que está completando 90 anos de luta e glória, sempre em defesa da nossa pátria, da nossa gente, por aquilo que eu acho que é o nosso horizonte: igualdade de oportunidade para todos, independentemente de cor, credo, gênero e orientação sexual. Vida longa.